Cadáveres animados, mortos-vivos. Esses são um dos nomes que ficaram populares entre Hollywood para nomear os tão famosos zumbis. Seres conhecidos pela aparência horrenda e cadavérica. Mas será que eles apenas existem em filmes e séries? E se te disséssemos que essas figuras apenas foram criadas como uma forma de preparar a humanidade para os reais zumbis que estão por vir? E será que de alguma maneira eles estão relatados na Bíblia? Fique conosco até o final e veja por que o cinema tem tanto interesse na propagação dessa cultura dos zumbis. Os zumbis sempre foram conhecidos na literatura, mas se tornaram uma atração depois do filme Night of the Living Dead, de 1968, de George A. Romero. Após esse filme, eles se tornaram uma forte corrente para atrair o máximo de pessoas para as telas do cinema. É interessante observar que nessas produções, tudo começa por uma doença sem cura, sendo um vírus tanto de origem natural como artificial. Segundo o que contam, esse vírus leva o ser humano a um estado sem vida, mas ainda correspondendo ao hospedeiro, causando no corpo certo reavivamento. Sendo reportando tanto em filmes ou em séries, estes seres possuem algumas características em comum que gostaríamos de compartilhar com você neste momento. Você já percebeu que através dessas obras cinematográficas há sempre uma guerra entre seres vivos e os seres mortos? Ao invés de criar um universo, a Bíblia é bem clara em nos dizer que no fim dos tempos haverá dois grandes grupos, o que estiver ao lado de Miguel e seus anjos e os que estiverem ao lado do inimigo. Dentre esses grandes grupos, o destino das vidas já estará determinado por aquele que foi dado poder sobre a terra, sobre o mar e sobre todas as coisas. O destino das vidas humanas será um para a vida eterna e outro para a morte eterna. Em Apocalipse, o apóstolo João descreve a primeira ressurreição com alegria. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte já não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. No versículo 5 do mesmo capítulo, diz que os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos estivessem completos. É interessante ver que João descreve a primeira ressurreição como sendo a dos santos, que reviverão pelo poder do Senhor em glória. Paulo descreve essa ressurreição em sua carta aos Tessalonicenses, dizendo: os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo também diz que todos os que ressuscitarem em Cristo Jesus serão transformados para serem conforme o corpo de Jesus, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a também a si todas as coisas. Em Apocalipse 20, João continua descrevendo a cena da batalha final da história da humanidade em pecado. Ao passar os 1000 anos, a cidade santa desce, com todos os remidos dentro, mas todos aqueles que morreram em pecado ressuscitarão para o julgamento eterno. Satanás, em sua última tentativa frustrada, tentará enganar as nações dos 4 cantos da terra. E quando se completarem os 1000 anos, ele será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. A diferença entre os ressuscitados de Cristo é que a Bíblia aponta uma transformação gloriosa em seu corpo, mas que não está aberta àqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição para o julgamento final. A escritora Ellen White nos descreve esta cena com alguns detalhes em seu livro O Grande Conflito. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à Terra. É acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos. Descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Finalmente, é dada a ordem de avançar, e o inúmero exército se põe em movimento. Exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrestres, tal como jamais poderiam igualar as forças combinadas de todas as eras. Desde que a guerra existe sobre a terra, Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira
guerreira e seus anjos unem forças para esta luta final. Reis e guerreiros estão em seu séquito e as multidões seguem vastas companhias, cada qual sob as ordens de seu designado chefe. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém. Os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto. Agora, Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos, muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido. Está um trono alto e sublime. Sobre este trono, assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos de seu reino. O poder e a majestade de Cristo, nenhuma língua os pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai Eterno envolve seu Filho. O resplendor de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu fulgor. Ao estudarmos a Bíblia e vermos claramente seus ensinos quanto ao real estado dos mortos e o final dos que rejeitarem o convite divino, podemos entender o verdadeiro propósito da cultura dos zumbis e ver que as famosas histórias de zumbis foram criadas como uma forma de preparar e acostumar o homem para a grande batalha final. E milhares têm aderido a essa cultura, comprando essa ideia e moldando a mente para o dia do juízo final. Obrigado por ficar conosco até aqui. Se este vídeo foi útil para você, colabore conosco deixando o seu comentário. Para nós, é muito importante que você comente sobre o tema que acabamos de falar. Se puder também, deixe o seu like e compartilhe. Agora, se tem interesse em assistir mais conteúdo como este, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!